Reforma trabalhista. Por que insistimos tanto neste tema? Porque entendemos que o papel desse programa é promover o encontro com conhecimento. E fazemos isso de forma colaborativa, sem vaidades, através do compartilhamento do saber e das experiências dos nossos convidados. E você está construindo isso junto conosco através da sua participação nas redes sociais. E é nesse sentido que perguntamos como a reforma trabalhista gera impactos nas organizações religiosas e nas organizações da sociedade civil. Para responder essa pergunta e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Elaine Clemente é pedagoga, presidente do Cinebref, que é o Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas em 24 estados do Brasil e presidente da FENIBREF, que é a Federação Nacional das Instituições Beneficentes e Religiosas. Professor Claudinei Franzini, ele é administrador, especialista em marketing pela respeitada ESPM de São Paulo. Trabalhou por 25 anos no mercado editorial brasileiro e internacional e também na consultoria de negócios. Há 2 anos atua como diretor de marketing e comunicação do Sistema Batista de Educação e também é o diretor acadêmico da Faculdade Batista de Minas Gerais. E fechando a nossa roda de conversas, contamos com a presença do pastor Flávio Félix, pastor, administrador, vice-presidente da Fundação Oasis e gestor administrativo e financeiro da Igreja Batista da Lagoinha e da Rede Super de televisão. Eu já quero agradecer aqui a participação de vocês. Obrigado por atender o nosso convite. Eu sei que a Elaine estava tão distante e veio. O professor Claudinei e o pastor Flávio com quantos compromissos e agenda. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. E eu quero começar aqui com a Elaine. Elaine, qual a avaliação do Cinebref sobre a reforma trabalhista e os aspectos mais relevantes para o sindicato em seu aspecto positivo, digamos assim? Bom, a reforma trabalhista nós ainda estamos aguardando como é que ela vai se comportar na prática, né? A gente sabe que a medida provisória que está ainda tramitando no Congresso já tem 300 emendas, então disso a gente exatamente não sabe o que vai ser. E temos acompanhado também alguns julgados que já vêm à luz da reforma, né, dessa nova lei trabalhista, que tem sido, às vezes, até um pouco mais rigorosa do que até a gente imaginava que seria. De qualquer forma, para as instituições, nós temos avanços, né? Nós temos alguns pontos da reforma que vêm formalizar aquilo que as instituições até então faziam de outra forma, né? Principalmente em relação ao trabalho intermitente, que é agora uma perspectiva que a gente pode adotar. Existe também a questão do intervalo intra-jornada, que para nós também é importante, porque nós temos instituições de atendimento que têm lá, as refeições são fornecidas dentro da própria instituição, e esse 1 hora de intervalo, às vezes, extrapolava a própria necessidade do local. Então, a gente está entendendo que, à medida que as coisas forem acontecendo, e os julgados também acontecendo, a gente vai ter uma melhor clareza. Porém, alguns pontos já sinalizam que a gente vai conseguir tirar êxito e alguns proveitos dessa reforma. Ou seja, como toda alteração legislativa, ela acaba trazendo impactos positivos e negativos na hora que se aplica, né? Sim. Mas, de uma forma geral, houve um impacto direto na vida dessas organizações, né? Na gestão das organizações. E eu acho que trouxe para nós um ponto importante, que é colocar o patrão num contraponto melhor com o empregado agora, né? A gente sabe a questão que a reforma trouxe em relação à litigância de má-fé, né, que é aquela coisa de que sempre se perdia na justiça do trabalho, ou nesse sentido, eu acho que agora as duas partes terão uma responsabilidade maior em relação à sua conduta e naquilo que se pleiteia em relação a direitos e deveres, né? Uma coisa curiosa que a gente está vendo aí da sua fala, Elaine, é que assim, o judiciário tem as decisões do judiciário, nesses poucos dias aí de implantação da reforma, tem ido nos mais diversos sentidos, né? Então, assim, uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro jeito. Assim, então, a linha diferente de interpretar essa norma. Então, por exemplo, alguns são mais ortodoxos na aplicação da norma, outros já estão bem, assim, parece que entrou no espírito daquilo que se queria, não sabemos exatamente como. Mas, por exemplo,
está comum a aplicação da litigância de má-fé, e nós já tivemos aqui um debate sobre isso, um programa sobre isso, e uma das linhas de raciocínio do judiciário é, em havendo uma reclamação trabalhista, se o empregado requer 100 mil reais, dentre os seus muitos pedidos, e ele tem de êxito lá 40% desses pedidos, significa que no quesito sucumbência, que é aquilo que paga para o advogado da outra parte se perde a causa, olha, você vai ter direito a 40% da sucumbência porque você ganhou 40% do pedido, entre aspas. Sim. E 60% você vai ter que pagar. Por outro lado, noutra linha de raciocínio, tem também da litigância de má-fé. Então, pode ser que o juiz entenda que em 60% do que não teve êxito, houve litigância de má-fé. E aí é que reside aqui uma preocupação, porque isso tem sido aplicado, né? Sim. Tem sido aplicado e com bastante frequência, litigância de má-fé naqueles pedidos que a pessoa não teve êxito. Pois não, professor? Como o caso de ontem, né? Ontem teve uma... Recentemente, em São Paulo, acho que foi ontem exatamente, teve uma causa trabalhista que o funcionário de um banco pediu lá a indenização, o advogado chegou com a 40 mil reais de solicitação de danos, né? E o juiz autorizou, então, determinou que seria 500 mil reais para efeito de causa. E conseguiram comprovar que tinha realmente um erro de cálculo e o funcionário do banco, então, teria direito a 17 mil reais. E no final, ele recebeu 17 mil reais, mas como a causa tinha sido avaliada em 500 mil reais, o que ele tinha que pagar para o advogado foi 65 mil reais. Quer dizer, então, teve um prejuízo aí enorme, que eu acho que é isso exatamente que é um dos pontos que a reforma traz, que é essa intervenção quanto à litigância de má-fé, né, que você começa a limitar a interpretação errônea e também o uso da má-fé para a penalização de uma das partes, né? Agora, professor, até aproveitando aqui a sua fala, que está na gestão de uma organização, de instituição de educação, de grande porte, né? Uma novidade ou a introdução da reforma é o trabalho intermitente. Como está vendo isso? Isso tem um aspecto positivo para a gestão, ou como se diz, para o mercado? Isso é positivo? É positivo, sim, Dr. James. A gente percebe que isso vai limitar a dificuldade, quer dizer, vai ampliar a facilidade para contratações e o uso de uma mão de obra qualificada em determinados momentos. O problema que a gente tinha até então é que você não poderia chamar um professor para substituição de outro por um período de três aulas ou de quatro semanas, sem que houvesse ali uma intervenção até de resilição futura, né? Então isso é facilitado porque esse profissional ele pode ser chamado até com 24 horas de antecedência da sua jornada de trabalho, né? Sem que haja uma dificuldade na relação trabalhista. Um outro ponto que eu vejo também, eu penso que isso deve trazer um benefício para as organizações, por exemplo, filantrópicas de captação de recursos para benefício de assistência social. Normalmente, essas ações elas são feitas em determinados momentos, em determinados horários, né? E até então a gente precisaria contratar, eu estou dizendo isso em nome das instituições, apesar que não tenho esse caso lá dentro, mas a gente teria que contratar um profissional em tempo integral, 40 horas ou mais, ou talvez um pouquinho menos, mas muitas vezes do tempo ele ficava ali sem uma atividade, porque a atividade dele seria ou à noite, numa reunião de algum grupo, ou no final de semana, em reunião de igrejas e associações, onde ele ia atuar ali para a demonstração do seu trabalho e, naturalmente, o levantamento de fundos para o objetivo da instituição. Então, tendo essa possibilidade, que é o que é denominado de intermitência, né, permite que você defina quais são os dias a serem trabalhados, tem todos os benefícios de um profissional contratado em tempo integral, pode exercer a sua função em outras atividades, em outras empresas também, quer dizer, dividir, sem perder os seus benefícios trabalhistas, né? Então, ele pode ser registrado com um contrato onde diz que ele vai ser informado dos horários de trabalho dele com 24 horas de antecedência. Então, isso, assim, amplia a possibilidade de empregabilidade,
reduz a necessidade de uma empregabilidade total sem uso da mão de obra e permite que o profissional né? traz para a formalidade, você elimina a informalidade e ainda permite que esse profissional que está empregado na sua organização possa também trabalhar em outra. No bloco anterior, deixei aqui uma pergunta para o pastor Flávio, falando da dispensa negociada. Isso pode trazer facilidades para as organizações religiosas, pastor, para as igrejas, em que isso favorece a atividade da administração pessoal numa igreja, por exemplo, uma igreja grande, uma igreja pequena, aqui no intervalo a gente comentava sobre isso. É interessante porque agora, nessa reforma, surgiu esse impacto de poder dialogar no caso de uma dispensa, né? Porque existia um padrão e hoje eu tenho como organização, como igreja e organização, poder dialogar com aquele funcionário. Né? Então, a gente tem impactos hoje no fundo de garantia, tem impacto no aviso prévio, né? E isso, para a instituição como igreja, agora eu vou dizer na parte de custo, né? Nós, como igreja e organização, para poder fazer um acordo, para poder fazer um pagamento, se eu tenho o direito de dialogar com o funcionário, porque é como nação. Nós vivemos situações que, às vezes, está tudo bem, podemos honrar com aquele compromisso, mas se eu puder dialogar, parcelar, ter um desconto de 20%, igual acontece nessa situação, de ter desconto no fundo de garantia, de ter desconto no aviso prévio. Aviso prévio, exatamente. E isso para a instituição é relevante, é muito importante, porque nós trabalhamos, muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, é muito fácil porque é só orar. Nós oramos. Nós dividimos tudo com o Senhor e é Ele que honra a casa dele, a igreja dele. Mas Ele pede para a gente ter sabedoria nas nossas atitudes, Ele pede para a gente medir, né? Isso é muito importante. Agora, é porque a reforma introduziu algo bem importante, né, pastor? Assim, a gente fica pensando, porque as organizações, sejam as organizações religiosas, que são as igrejas em geral, sejam as filantrópicas, né, da área da assistência, da área da educação, ou mesmo da área da saúde, os hospitais, ou seja, ou vive de convênios, ou vive de um público com exceção, mas sobretudo da assistência social e da área da saúde, bem como as igrejas, as organizações religiosas, elas vivem assim da doação ou dos convênios. E às vezes tem situações que a pessoa precisa ser desligada ou a pessoa quer ser desligada e aí ela ficava reticente, não quero perder meus direitos. Aí vai no patrão. Não vou te mandar embora, você quer ir embora, porque se eu for mandar embora eu vou ser onerado com o seu desejo. Não havia negociação, né? Não havia essa possibilidade. Eu acho que agora acaba com um padrão que existia, que ou era aquele do empregado pedir um acordo, e aí o patrão muitas vezes cometia, né, até da devolução a ilegalidade da multa, da devolução da multa, porque não era ele que estava ele mandando embora. Mas também ele não queria prejudicar esse empregado. E, ao mesmo tempo, acaba também com aquele empregado que começava a dar motivos para ser mandado embora. Porque como ele precisava ser mandado embora, até por N motivos, ele se colocava nessa situação, o trabalho, né? Comprometia o trabalho e até a própria reputação profissional. E eu acho que agora não. Então, assim, eu preciso sair por X motivos, aí não interessa, e a instituição, por sua vez, se não vê óbice em relação a isso, e se realmente é um colaborador que merece esse diálogo, agora então se encontrou uma forma. Porque eu acho que isso veio parar com as ilicitudes que aconteciam, e a gente sabe que acontecia em todos os lugares, e aí não estamos aqui colocando organizações religiosas ou não, a gente está falando de mercado, de empresas, né? E aí, então, eu acho que isso veio para dirimir essa questão, essa situação. Eu acho que tem uma coisa importante que você falou aí, né? Acho que o professor Claudinei vai concordar também, essa coisa da demissão, quando o empregado quer, acontecia de privilegiar o mau empregado e restringir o bom empregado. Eu não abro mão dele porque eu não quero que ele vá embora, então não vou mandar embora. Aí o mau empregado queria ser mandado embora, já era mau mesmo, aprontava mais algo, era demitido, com todos os seus direitos. Como se fosse uma punição, né? Como se fosse uma punição. E, no fundo, é uma punição para a empresa. Apesar que eu acredito, James, que quem tem senso de missão jamais quer ser demitido, né? Então, o funcionário que demonstra realmente que ele não está ligado, aí conectado com o fim
da instituição, ele tem que ser desligado mesmo. O problema é que quem era penalizado era sempre a empresa. A empresa. O custo era a empresa, né? A empresa, Sempre, exato. né? Agora, só para esclarecer aqui para o nosso telespectador, porque agora com esse instituto, digamos assim, da demissão negociada, se entra no acordo empregado-empregador, o empregador vai pagar metade da multa do fundo de garantia, que é 20%, o empregado deixa de receber o seguro-desemprego e ele tem o direito de sacar 80% do fundo de garantia. Ou seja, ele tem o benefício de sair, não vai sair sem nada, mas ele que tinha interesse, ele sai, e a empresa não fica onerada também de atender, muitas vezes, aquilo que era desejo do empregado. Mas um outro ponto importante nessa esteira aí também, pastor, é que a terceirização, nós temos agora também de 2017, a Lei 13.429, que é a da terceirização. Já havia a previsão da terceirização para as chamadas atividades meio, como, por exemplo, área de TI, área de serviços gerais, etc. E essa lei, ela introduziu e inovou, porque agora pode também terceirizar as atividades fim, né? Aí eu fico perguntando, será que a igreja tem jeito de terceirizar a atividade de fim? Assim, vamos contratar um pastor para pregar aqui. Ele é só um contratado, ele não é da igreja. Olha, James, acha que isso vai ajudar? Acredito pastor? Que não. Acredito que você direcionar um púlpito de uma igreja, primeiro, a Bíblia diz que o Senhor escolheu aqueles para serem sacerdotes, para serem mestres, para serem profetas. Então, quem escolheu foi Deus. Então, se eu terceirizar uma função como essa, é humana, não tem nada espiritual nisso, né? Sim. Então, deixa Deus resolver isso. Não vamos entrar com essa situação na igreja. Nesse local da igreja, não. Não vamos fazer igual a Alemanha, né, que é pago pelo Estado? Mas eu acho que, para além até das próprias igrejas, aquilo que o professor falou é muito importante. Existe nas nossas instituições uma missão que é o que nos norteia. Sim. A atividade, na verdade, ela vem para efetivar a nossa missão. E aí, por isso que ela pode ser em qualquer área, né? E na área que a demanda da comunidade, onde a gente está inserido, estabelece. E eu penso que nas nossas instituições, terceirizar a atividade fim é um contrassenso, né? Porque justamente essa falta de afinidade com a missão, né? Porque você acaba perdendo isso. Eu acho que a terceirização ela é uma questão difícil dentro das instituições, a não ser naquelas atividades mesmo, como você disse, administrativas e que servem de apoio, né? Mas na atividade fim, eu imagino que... E aí, professor, o que o senhor acha de eu montar uma empresa só para ter lá assim, vários professores contratados e eu te cedo essa mão de obra? Será que vai funcionar nas instituições de ensino? Estou aqui brincando a forma de colocar, mas fazendo uma pergunta séria. Mas eu creio que no caso de uma instituição de ensino é diferente de uma igreja. Sim, claro. Né? Porque hoje, se a gente olhar ao nosso redor, nós temos um número de profissionais da área educacional que ficaram sem uma atividade profissional, é um número exorbitante, um número enorme do ensino superior, né? E é muito possível que você, Dr. James, monte a sua empresa, faça a captação desses melhores nomes e ceda para serem os professores de uma instituição de ensino. Sim, é permitido, agora é permitido e é possível. Sim. A questão é que do outro lado... Tem critérios para isso, né? Tem os critérios, mas a questão é que do outro lado tem uma instituição que se ela levar isso apenas pela regra da lei, pela letra da lei, ela vai fazer tudo certinho, só que ela tem que se dar conta que no momento em que ela tiver qualquer desavença, qualquer litígio, qualquer dificuldade com esse fornecedor exclusivo, ele simplesmente fecha a instituição, porque ele pega todos os professores e leva para outra instituição, né? Então tem esse lado também. Então a coisa não é assim, a revelia. É algo que tem que ser, tem que haver um consenso intelectual e um consenso estratégico dentro das próprias organizações. E eu concordo com o pastor Flávio que, de fato, abre um parênteses, de fato a gente tem em algum momento das nossas igrejas, nós temos o púlpito terceirizado, quando nós convidamos um pastor de fora para pregar lá, nós estamos entregando para ele o púlpito. Mas nós não deixamos de administrar a instituição. A administração, a visão, a missão, continua sendo, as metas continuam sendo nossa. É diferente da terceirização, que se me permita talvez até usar como exemplo aqui, eu decidi abrir 10 igrejas e contratar 10
pregadores diferentes para pregar nessas 10 igrejas sem que eles estejam interagindo com a visão. Até porque o reino de Deus não funciona assim, né, gente? Agora, uma coisa importante aí também é que é o seguinte, quando nós falamos da terceirização, da final e etc., eu sou advogado e eu sempre falo isso. Não é só o jurídico para a tomada de decisões, né? E assim, o professor Flávio, sabemos disso. Fala, olha, o jurídico é importante, ele tem reflexos, sejam positivos ou negativos, né? Mas ele não é o único, porque, tá bom, a lei agora autoriza fazer a contratação de terceiros, mas você tem que avaliar outros aspectos para se tomar uma decisão. O jurídico fala, ok, está de acordo com a lei. Tem questão de gestão, de estratégia financeira, para ver se interessa isso. Então, você tem uma análise financeira sobre esse assunto. Tem do ponto de vista da imagem da organização, né, que, olha, a organização tal, todo mundo é terceirizado. Quer dizer, como é que o mercado, digamos assim, o seu cliente vai ver isso? Interessa para a instituição manter a sua filosofia, a sua visão, terceirizando a sua mão de obra, sobretudo das atividades fim? Quer dizer, há vários elementos que têm que ser considerados quando a organização toma uma decisão, por essa ou por aquela, que não é exclusivamente o jurídico, ou seja, não é só o que está na lei, né, professor? Acho que é o que você falou, é só o que está na lei. E outra coisa, né, a gente terceiriza serviço, ou seja, a pessoa que vai executar o serviço pode ser que venha uma ou outra em determinado dia. E aí, então, sim, eu acho que prejudica a questão da efetividade da missão. E uma outra coisa que a gente não pode perder de vista é que nós somos empregadores diferentes, né, do que aquilo que a gente vê em termos de mercado, capital-trabalho, etc. A gente precisa aplicar também nas nossas contratações e na nossa gestão aquilo que nos estabeleceu como instituições. Né? Não é possível que a gente vai... Sim, e não é possível que a gente vai aplicar com o nosso empregado aquilo que contraria, inclusive, a própria missão da instituição. Nós temos princípios, né? Nós temos princípios. Então, quando a gente fala, por exemplo, do contrato intermitente, você pode avisar com 24 horas de antecedência. Pois é, mas isso permite que esse empregado realmente possa prestar serviço em outros lugares? Então, assim, se a gente está tratando disso dentro de uma outra empresa, não sei como é que eles vão praticar. Mas nas nossas instituições, o que a gente precisa zelar é para que este empregado possa saber exatamente qual é o horário que ele é contratado para fazer, para que ele também possa se programar. Então, a gente precisa ter a nossa gestão aplicada na nossa missão. Falamos da terceirização, e aí teve um comentário seu muito pertinente, né? Quer dizer, os critérios da terceirização não acabaram, né? Ele ampliou o espectro aí para a terceirização. Ele permitiu que a terceirização alcance também a finalidade, atividade fim da instituição. Mas não deixou de lado as questões de relação trabalhista, por exemplo, de subordinação. Dizer, continua não valendo ainda que o contratante chegue para o contratado e tenha uma relação direta de ordem, de instrução continuada. Isso aí caracteriza vínculo trabalhista, né? Então, nem toda a lei foi mudada, ela foi ampliada, né? Ela deu mais autonomia para as instituições no que diz respeito à atividade fim. Mas ainda continua valendo a questão da relação trabalhista, que é essa questão da independência. Né, ou seja, o empregado da contratada não se torna empregado da contratante. Exatamente. Né? Você não pode, continua não valendo aquela ordem direta continuada, né, quer dizer, que gera um vínculo direto entre duas instituições. E o pastor Flávio perguntava aqui anteriormente com relação à responsabilidade, né, pastor? Que era uma preocupação sua. A contratante se torna, então, a fiscalizadora da questão dos encargos sociais trabalhistas desse contratado que está na empresa, né? Pastor, isso é uma curiosidade, assim, a gente falava aqui, como que o judiciário vai entender isso, né? Porque trouxe critérios para o contratante. Olha, tem que, na verdade, tem que estar fiscalizando mesmo, monitorando, pedindo documentos, etc. Tá, e se para além disso, aí é que tem uma questão que nós vamos ver como que o judiciário vai entender nas suas decisões. A contratante, ela atende todos os critérios da lei. Pede relatório, informação, as guias de recolhimento, comprovante de pagamento de salário, etc, etc. Tá, e se além disso, o empregado resolve a justiça contra a terceira, ou seja, a contratada, que na verdade é de quem ele é empregado,
E aí, como que fica a questão da responsabilidade subsidiária do contratante, né? Quer dizer, também é vamos ver esse limbo, como que vai ficar agora, né? Se a contratante cumprir todos os critérios legais, né? Isso. E hoje a contratante, ela fica, entre aspas, aguardando o resultado da contratada com o funcionário. Sim. Né? Porque a demanda do funcionário está presente na contratante, todo acompanhamento é da contratada dele, a responsabilidade é da contratada, não da contratante. Sim. Agora, e o negociado, Elaine? Quer dizer que agora o sindicato manda de vez na lei? Como que é isso? Eu penso Desculpa, só para esclarecer, é porque houve a introdução também do negociado sobre o legislado, né? Quer dizer, os sindicatos e etc., os empregadores podem estabelecer, e até mesmo o empregador com o empregado pode estabelecer alguns critérios na relação, na demissão e etc., sem necessariamente isso estar infringindo a lei, né? Só para explicar aqui para o nosso telespectador. E é importante a gente falar sobre isso, porque nós, a partir do momento que a reforma entrou em vigência, a gente tem acompanhado como é que os tribunais estão se comportando e etc. E eu acho que o que a gente está interpretando, principalmente agora que a gente está no momento de estabelecer as convenções coletivas, e o apelo é sempre para que os patrões, né, e no caso das instituições, os dirigentes, participem das assembleias, e a gente está tentando fazer o maior número de assembleias possíveis. Só em Minas Gerais a gente está completando 56 assembleias no estado, né, para poder facilitar a presença e a participação das instituições. Por quê? Porque a gente entende que a convenção coletiva ela vai ter que trazer no corpo dela agora, principalmente aquilo que a gente viu na reforma de forma positiva para as instituições, que vão vir para o corpo da convenção coletiva justamente pelo medo de que uma medida provisória venha alterar ou até, às vezes, retirar. Por exemplo, a gente já tinha falado no bloco anterior sobre o intermitente. O fato das igrejas agora poder formalizar o trabalho que aquele prestador de serviço hoje faz, que é abrir a igreja eventualmente de manhã, à noite, no horário do culto ou da missa, né? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Então, isso agora, para nós, ele veio de forma positiva, porque você vai poder formalizar esse vínculo. E se a gente coloca isso no texto da convenção coletiva, ainda que tenha alguma mudança, porque a gente não sabe exatamente nem quanto tempo essa medida provisória vai ficar tramitando, pelo número de emendas, porque deveria ser 30 dias, aí passa para 60, e só Deus para poder saber mesmo como é que isso vai se dar. Então, a gente está trazendo para o corpo da convenção coletiva. Já que o legislado tem força, aliás, o negociado tem força sobre o legislado, a gente vai tentar primar por isso, no texto da convenção coletiva, já estabelecer esses pontos que a gente entende que vieram para somar, e a gente vai ali formalizar isso. Inclusive, até a própria questão das homologações. Não tem aliás, mais que homologar no sindicato. Um ponto, mas só antes de entrar nele, tem um ponto interessante nós vamos voltar nele, sim, desculpa, mas é porque assim, tem uma coisa, tem assim uma nova, um ponto novo nesse assunto específico do negociado sobre o legislado, que restabeleceu uma comissão que eu me lembro assim de trabalhar em organização da sociedade civil, e lá tinha, que é a comissão de empregados. Quer dizer, a lei agora prevê que deva ter uma comissão de empregados para conversar com o empregador, né, para dialogar, para trazer critérios para os contratos de trabalho, seja os novos e etc. Mas isso pode gerar uma fragilidade, é uma pergunta que eu faço para vocês, isso pode gerar uma fragilidade para o empregado, porque uma questão é, o sindicato patronal conversa com o sindicato dos empregados, ou o sindicato dos empregados conversa com o empregador, quando se estabelece um acordo coletivo de trabalho. Tá, mas e uma comissão de empregados conversar com o empregador? Vai que o empregador é muito bravo, ninguém quer ir para essa comissão, né? Digamos assim. Isso é um avanço, isso ganha? Como é que vocês avaliam? Isso vai realmente, para a prática, ser um benefício para as relações? Eu não vou nem dizer um benefício para a empresa, um benefício para a instituição ou para o empregado, mas é um ganho, digamos, para o mercado, para esse meio? Eu acho que é um ganho a partir do momento que você consegue estabelecer para os seus empregados uma relação de transparência no sentido de compartilhamento da situação financeira e econômica e de como é que essa instituição funciona e se financia. Particularmente, eu não acho que essa comissão ela tem
um grande apelo, porque a gente também tem que olhar a lei, e eu não sei se por conta da minha vivência sindical, eu costumo olhar a lei sempre em relação às instituições pequenas, né? E eu acho que a lei é sempre vista e feita no molde das grandes instituições, né? Porque quando a gente fala de comissão, quando a gente fala, por exemplo, que as homologações poderão ser feitas dentro da empresa, eu estava até conversando com o professor, eu fico imaginando aquela instituição que não tem computador, porque nós temos instituições que não têm computador, né? Então, assim, por onde é que passa as informações ou a desinformação do dirigente? Nós temos instituições onde os dirigentes são pessoas de proximidade com a missão e o amor ao próximo e não com formação administrativa. Né? E isso é a grande maioria, nós não estamos falando de exceções. As exceções são as grandes instituições que têm um staff de corpo jurídico, de corpo de contabilidade, para poder efetivamente saber instruir esse empregado. E aí eu fico achando que é uma perda tanto para o empregado quanto para o patrão. Porque se uma homologação é feita dentro da empresa por um empregador que não sabe fazer, e aí então nós vamos nem entrar aqui na questão da má-fé, que também eu acho que vai ser utilizada por empresas aí X, né? Não é o nosso caso. Agora é a questão da capacitação mesmo, dessa pessoa poder entender aquilo que ela está fazendo. Sim, e esse empregado? Qual foi a formação que essa pessoa teve, e aí dependendo da função, menos ainda, de informação, para que ele venha efetivar uma homologação, que o Ministério não vai fazer, que o sindicato agora está desobrigado, e aí vem a questão dos próprios contadores e advogados. Daqui 2 anos, essa reclamatória, porque ainda fala aí na reforma que essa... como é que fala? A partir do momento que você deposita lá e faz a sua... paga ali os compromissos, você está quites. Verba rescisória. Como é que é esse quites? Quites que jeito? Daqui 2 anos isso vai refletir de que forma? Então, é outra coisa também que a gente está discutindo nas assembleias, é de trazer para o corpo da convenção coletiva a importância de homologar no sindicato, ainda que à distância. Mas aí, uma pergunta aqui, professor Claudinei, e o que fazer nesse ambiente aí, o pastor Flávio também, da organização, né? Assim, porque automaticamente o departamento de pessoal, ou seja lá qual o setor que gerencia pessoal, a lei entrou em vigor dia 11 de novembro, que aliás teve uma sentença já dia 11 de novembro, que era sábado. Dia 13. Então, assim, e os setores? Assim, há necessidade de capacitar os setores até para fazer esse papel que o sindicato até então fazia, né? Mais ou menos. Porque eu penso numa empresa como a que eu trabalho hoje, né? Que é uma exceção, digamos assim, de estrutura, de organização. Rede Batista Educação tem um grupo de 1.200 colaboradores, é uma organização grande, né? Sim. Ela tem um setor de rotinas trabalhistas, tem um setor de recursos humanos, ela tem um setor jurídico e nós prezamos pela verdade, né? O lema nosso é Veritas Vincit, desde 1918, aliás, que vai fazer 100 anos no próximo ano. E então, para nós, levar a uma homologação corretamente não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação. Sim. Né? É uma instituição quase que pública, uma instituição centenária. Então, nós não temos dificuldade com isso. Mas eu diria para você o seguinte, que em todas as homologações que foram feitas desde o tempo que eu estou na instituição, nós tivemos uma lista de pelo menos 15 ressalvas, da qual nós tínhamos, como instituição que caminha na verdade, comprovar que não existiam. Então, nós sempre fomos prejudicados com isso. Não somente nossa instituição, eu posso te citar nós, a instituição vizinha, a outra, não estou dizendo quem estava certo, quem estava errado. E nós pagamos muito caro durante todo esse tempo por ter que comprovar que nós não tínhamos lesado o nosso colaborador. Agora, certo? mas... Aí, só para completar, por favor. Quando a gente pensa na questão da homologação, no nosso caso não vai ter problema. Mas eu tenho certeza que vai ter empresa que vai tirar benefício disso. Então, nós precisaríamos, em algum momento, encontrar um meio termo para que nem as empresas honestas, que trabalham com justiça, que trabalham regradas pela verdade, com controle e autocontrole, sejam prejudicadas e nem que as outras empresas que agem de má fé também sejam beneficiadas. Porque, no fundo, Dr. James, nós estamos trabalhando com seres humanos. Não são máquinas ali.
Então, nós precisamos ter o respeito mínimo pelo colaborador. O colaborador é que constrói as nossas empresas, não é verdade? Você disse algo aí, Claudinei, que é muito importante, porque você disse que a sua instituição busca a verdade. Sempre. E se algum órgão gestor chegar lá para a conferência, vai encontrar a verdade. Sim. Se desliga um órgão gestor, nós estamos falando que existem outros grupos também que não trabalham com a verdade. Uhum. Isso vai aumentar muito na área jurídica Então, do Dr. James. E aí, Agora, eu acho que só o maior pra- beneficiado vai ser você, Dr. James. O Dr. James vai ter muito Passa o trabalho. telefone embaixo Ele vai ter muito trabalho. Mas olha que importante. Mas eu, assim, uma preocupação minha aqui na pergunta é com a capacitação mesmo do empregado. É isso que eu ia Independentemente da falar. má-fé ou não, isso vai ocorrer, nós sabemos que vai, mas é a capacitação. Por isso que eu digo, o departamento de pessoal, o setor que gerencia as relações trabalhistas ou sindicais na organização, ela não está preparada, não é para fazer homologação, que é um papel do sindicato. Ela está preparada para gerenciar recursos humanos, etc. Quer dizer, Levantar dados. Exatamente. Minimamente, assim, o seu empregado, que é aquele que está representando a empresa, na hora de demitir um outro empregado, ele sabe todo o processamento burocrático, etc. Mas aquelas, digamos, assentada para fazer homologação, não é o expertise dele. Quer dizer, de qualquer forma, as organizações, né, pastor, tem que investir nisso. E aí nós estamos aqui com organizações maiores, o sindicato, etc., assim, a Rede Batista de Educação, a Igreja da Lagoinha, a Fundação Ares, quer dizer, Neilane, como você mesma lembrou, é uma exceção. Aliás, são uma exceção. Agora tem aquela variedade, aquele universo de organizações pequenas que, se o contador não fizer o termo de rescisão, ele não sabe o que fazer. Exatamente. A Não é isso? doutora disse E outra- que tem empresa que tem computador. E outra coisa, né? Por exemplo, quando a gente fala de representação sindical, que é o meu caso aqui, nós temos um instrumento coletivo em vigência. E eu pergunto, qual foi o acesso que efetivamente essa instituição teve para saber à luz do que ela vai fazer esses acertos? Porque até a questão da própria identidade da instituição e da representatividade dos sindicatos em relação a essa instituição, ou seja, do enquadramento dela, as próprias instituições ainda têm dúvidas. Né? E aí tem um você vai fazer informativo, né? à luz de qual instrumento? Porque uma boa homologação é aquela que pegou o instrumento correto para ser aplicado e fez todos os custos ali efetivados para aquele empregado. Mas se ela está seguindo o instrumento equivocado, por exemplo, porque não teve orientação ou informação, então ela vai fazer uma boa homologação à luz do instrumento errado. Gente, eu acho que nós vamos Certo? ter que marcar alguns programas no próximo ano, sabe, professor? Nosso tempo já está acabando aqui o nosso horário, Certo. e nós vamos ter que agendar, né, pastor Flávio, para continuar a conversa. Vamos fazer em várias vezes, 2018. Vamos falar dos impactos que a medida teve. Exatamente. Das né? organizações. Mas, finalmente, assim, para finalizar aqui, um minuto, assim, 5 segundinhos, uma palavra final de vocês para os nossos telespectadores. Bom, eu quero que, assim, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, eu não podia falar outro texto. Para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, busque sabedoria de Deus, sabedoria naquilo que você está implantando aí na sua gestão da sua empresa, na sua instituição. E existem leis, existem regras, nós estamos passando por esse momento de transição na área trabalhista, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e vai te dar sabedoria. Elaine. Bom, a palavra final que eu tenho é justamente que as instituições possam continuar efetivando a sua missão, fazendo um bom trabalho para a comunidade, mas sem perder de vista a área da gestão. E aí, em relação a isso, contar sempre com o sindicato, fortalecer o sindicato e contar com o sindicato para que ele possa ser também um farol nesse momento que a gente não está sabendo muito bem para onde ir, mas que a gente procure esse caminho juntos, né, e que a gente possa efetivamente poder nortear essas instituições todas no sentido do cumprimento das leis. E estejam atentos às datas das assembleias e participem, né? Sim, essa semana é data. Professor Claudinei. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores, o programa realmente parabenizar a Rede Super, parabenizar a sua produção com o Gustavo, parabenizar você pela liderança aqui do programa, Obrigado. a condução como você faz e desejar que jamais o ser humano deixe de continuar sendo ser humano, tratado como tal, assim como Jesus sempre desejou e deixou ensinado para nós que deveríamos fazer. Então, agradecer a audiência de vocês, dizendo que vocês são aqueles que movimentam o planeta. Valeu.
Obrigado a todos vocês. E nós chegamos ao fim deste programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. E sempre que você quiser esse e outros temas, voltem para a nossa rodada de conversa, conhecimento e busca da verdade. Porque como cristãos, entendemos que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Que venha 2018 e até o nosso próximo Advocacy. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.